Olá, meus queridos alunos do 9º ano, sou professora Avilane. Nós hoje vamos falar sobre o átomo, né? Vamos resolver questões do nosso livro, do capítulo 2, o tema 1. Vamos resolver questões referentes à distribuição eletrônica, características do átomo, semelhanças atômicas, né? Que nós já fizemos até exercícios extras sobre esse assunto, né? Então, nós vamos resolver de acordo com a sequência aí que tem no nosso livro, e espero que vocês compreendam tudo direitinho, certo? Tirem as dúvidas comigo através do Google Classroom, né? Bem, nossa aula de Química hoje é a aula de número 11. Nós vamos começar a atividade do livro pelas questões referentes ao tema Agora é com você, da página 86. Diz o seguinte: de acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares, né? Eles seriam formados por 3 partículas ainda menores, que são os quarks, né? Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só 2 tipos formam os prótons e nêutrons, que é o quark up e o quark down. O quark up ele tem carga elétrica positiva e é igual a 2/3 do valor da carga de um elétron. E o quark down, ele tem carga elétrica negativa e tem 1/3 da carga de um elétron. Então, a partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição de um próton e de um nêutron. Bem, pessoal, lembrando aqui o que são as cargas dessas 2 partículas. Os prótons, eles têm carga positiva, né, e de valor +1. E os nêutrons, eles têm carga, ou sem carga, de valor 0, né? Então, nós precisamos fazer, na sequência de 3 quarks aí que tem em cada alternativa, fazer a soma e as devidas subtrações para encontrarmos o valor de +1 e o valor de 0. Bem, aí na letra A, se você observar, ele dá uma sequência de um down e outro down. Lembrando que o down é carga negativa, né? Então, você vai fazer assim, ó, -1/3, -1/3, -1/3, porque down é negativamente, tem carga negativa, né? Então, você vai pegar e fazer a soma aqui, menos e menos. Quando os sinais são iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal, né? 1, 2, 3, fica -3/3. Dividindo isso aqui, nós vamos encontrar -1. Então, não pode ser a letra A, porque a carga do próton é +1. Então, a sequência que tem D, D e D não é permitida para o próton. Então, a gente já elimina a letra E também, né? Então, vamos para a letra B, D, D, U. Vamos lá, letra B. Tem que dar valor igual a +1, viu? D é -3, D é -3 e U é +2/3, né? Como vocês viram aí, é positivo. Então, vamos resolver aqui. Vai ficar o 3 aqui embaixo, né? -1 com -1, -2. -2 com +2 é igual a 0. Então, nós vamos obter um valor aqui, 0. 0 é o valor do nêutron. E ele quer primeiro o valor de um próton, né? Então, DDU não é válido para o próton. Então, a gente fica apenas com a letra C e a letra D. Na letra C, ele diz o seguinte, que para o próton é uma sequência de down, up e up, né? Então, vamos lá. -1/3, que é um down, up é 2/3 e up é 2/3, positivos. Resolvendo aqui vai ficar +2 com +2, +4. +4 -1 vai ficar 3, né? Vai ficar 3/3, que é igual a +1, 3 dividido por 3, né? Então, nós achamos a carga do próton. Agora, vamos ver se o nêutron aí, que é up, down e down, vai dar certo, né? Então, vamos lá. Up é +2/3,
DAO é menos 1/3, né? E DAO é menos 1/3. Vamos resolver aqui. Vai ficar menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0, vai ficar 0 sobre 3. Então, nós vamos obter uma carga de valor 0. Então, isso aqui é referente a um próton, isso aqui é referente a um nêutron. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Então, não precisa a gente resolver as demais letras aí que tem nessa questão, ok? Entenderam? Lembre-se que up é positivo e é 2/3, e down é negativo, é menos 1/3. Na página 88, nós temos uma questão que diz o seguinte, também dessa daqui, ó, agora é com você, certo? Nós vamos para a página 88. Diz o seguinte, assinale abaixo a alternativa que representa de forma correta as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, do íon bário. Bem, pessoal, o bário, ele tem carga mais 2, número atômico 56 e a massa 138, tá aí, ó, representado na questão. Então, ele quer prótons, nêutrons e elétrons. Vamos relembrar aqui. Número atômico indica a quantidade de prótons, não é verdade? Então, o número atômico está aqui, sempre representado na parte inferior e esquerda do símbolo do elemento. Então, nós temos 56 prótons. A quantidade de nêutrons, né? Na sequência aí é nêutrons. Bem, nêutrons é justamente a massa menos o número atômico, ou seja, a massa menos o número de prótons, né? Então, nós vamos ter o quê? 138 menos 56. Nós vamos ter 8 menos 6 é 2, 13 menos 5 é 8. Então, nós vamos ter uma massa de 82, ou de número de nêutrons, desculpa. E ele quer a quantidade de elétrons. Bem, se ele fosse neutro, ele teria 56 elétrons. Mas como ele tem uma carga bivalente, positiva, então nós vamos tirar 2 elétrons aqui desse elemento. Então, em vez de 56, ele terá 54. Então, a sequência que tem 56, 82 e 54, 56, 82, letra B de bola, certo? É a nossa resposta aí da página 88. Continuando o nosso exercício, nós vamos agora para a página 90, também do mesmo tipo de exercício, agora é com você, né? Na página 90, ele diz o seguinte, o elemento químico B possui 20 nêutrons e é isótopo do elemento químico A. Então, a gente vai montar um esquema aqui, ó. Você tem B, que ele é isótopo do elemento A. Então, a gente coloca assim, ó, isótopo. Né? Ele diz que o elemento B tem 20 nêutrons. Então, o número de nêutrons de B é igual a 20. Continuando. O elemento A possui 18 prótons. Então, a gente pode colocar aqui, pessoal, ó. Já o número atômico do elemento A é 18. E o elemento B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. E isóbaro do elemento químico C. Então, nós temos aqui um terceiro elemento. E B, ele é isóbaro do elemento químico C. E ele diz o seguinte, que C tem 16 nêutrons. Então, N de C é igual a 16. Ora, pessoal. Então, nós vamos fazer o seguinte. Se B é isótopo de A, eles têm a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então, B também terá 18 prótons. Tá aqui, ó. Nós já encontramos o número atômico de B.
Para encontrar a massa, o que é que a gente faz? A massa de B é igual a 18, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons, que é igual a 20. E nós vamos encontrar 38. Então tá aqui, ó, achamos a massa de B, 38. B, ele é isóbaro de C, então eles têm a mesma massa. Então eu posso dizer aqui que a massa de C é 38. Nessa questão, ele quer o seguinte: com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos químicos A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos. Bom, nós já temos o número atômico de B, que é 18, o número atômico de A, que é 18, e para encontrar o número atômico de C, o que é que a gente faz? Número atômico de C é a massa de C menos o número de nêutrons, que está aí, 16. Então, Z de C é igual a 8 menos 6 é 2, 3 menos 1 é 2. Então, nós vamos ter aqui 22. Então, na sequência aí, nós temos 18 e 22. Letra E, certo? A nossa resposta é a letra E. Bem, nós agora vamos continuar o exercício, indo para a página 94. Bem, dando continuidade aos nossos exercícios do Agora é com você, nós ainda temos um na página 94, que diz o seguinte: ligas de titânio são muito usadas na fabricação de parafusos e pinos que compõem as próteses ortopédicas. Qual é a configuração eletrônica correta do átomo de titânio? Bem, pessoal, o átomo de titânio, ele tem número atômico igual a 22. Então, seguindo o diagrama de Linus Pauling, nós vamos começar pelo subnível menos energético, que é o 1s2. Continuando, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ó, se vocês observarem aqui, tem 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Depois do 3p6, 4s2. Então, temos 20 elétrons. Está faltando 2, né? 3d10. Então, ele quer que você diga qual é a configuração correta. É a letra... desculpa, 3d10 não, 3d2, que é 22, né? 10, 20, 22. Termina em 3D2. Letra D de dado, viu? Então, nós temos aqui a letra D como resposta, certo? Agora, nós vamos resolver questões da página 95 referente a esses assuntos. Os assuntos referentes a modelos atômicos, nós já resolvemos essas questões em sala de aula, né? Então, nós vamos resolver questões sobre o tema a partir da questão 4, certo? Que diz o seguinte: o núcleo de um átomo de hélio contém 2 prótons e 2 nêutrons. Então tá aqui, ó, vamos colocar aqui, quarta questão, diz que o átomo de hélio tem 2 prótons e tem 2 nêutrons, né? Aí ele fala o seguinte: quantas vezes aproximadamente a massa desse núcleo é maior que a massa de um elétron contido em sua eletrosfera? Bem, pessoal, a massa de um elétron, ela é basicamente 0,0005. Vamos transformar esse número para a notação científica? Vai ficar 5 vezes 10 a menos 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Como o número é menor do que 1, o expoente fica negativo. Fica melhor para a gente trabalhar na notação científica, né? Então, você vai fazer uma relação bem simples. Para a gente descobrir quantas vezes é maior, nós vamos dividir a massa todinha do hélio, que é 4 prótons mais nêutrons, por 5 vezes 10 a menos 4, que é a massa de um elétron. Se você dividir 4 por 5, dá 0,8. O 10 a menos 4, ele está no denominador, então ele fica positivo.
10 elevado a 4. Por que 4, pessoal? É a mesma coisa de 4 vezes 10 elevado a 0. E 0 menos 4 dá mais 4, né? Então vai ficar positivo. Então, transformando isso aqui para um número inteiro, nós vamos ter 8.000 vezes. Por quê? A vírgula vai andar para a esquerda 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nossa alternativa é a letra E, certo? Letra E. 8.000 vezes maior. Na quinta questão diz o seguinte: um dos íons formados pelo elemento químico do ferro tem 26 prótons, 30 nêutrons e 23 elétrons. Então vamos colocar aqui, ó, quinta questão. Você tem o átomo de ferro. Ele diz que tem 26 prótons. Ele tem 30 nêutrons e 23 elétrons, pessoal, certo? 23 elétrons. Bom, vamos lá. Ele pergunta na questão seguinte: como se deve escrever a representação desse íon com o símbolo do elemento químico, número atômico, número de massa e a carga elétrica? Ora, pessoal, vamos lá. Você tem aqui o elemento ferro, né? Fe. É o símbolo. Se ele tem 26 prótons, o número atômico dele também é 26, não importa se ele é neutro ou um íon, né? Se ele tem 26 prótons e 30 nêutrons, então você sabe a massa, que é 56. 26 com 30, 56. Ele quer saber qual é a carga. A carga, pessoal, é justamente a diferença de prótons e elétrons. Nós temos 3 como resultado, né? Como ele vai ter mais prótons, então é positivo. Mais 3. Tá aí a nossa representação com o símbolo, número atômico, número de massa e a carga desse íon. É um íon trivalente, né? De carga positiva. Ele pergunta na sexta questão: complete a tabela a seguir com os valores dos números de prótons, nêutrons, elétrons, número atômico e número de massa das espécies químicas genéricas A, B-2, C mais 2 e D mais 3. Então, para resolver essa questão, pessoal, nós vamos escrever aqui a tabela, né? Nós vamos ter prótons, nêutrons, elétrons, vamos colocar aqui prótons, nêutrons, elétrons, número atômico e número de massa. Nós vamos ter os elementos A, o elemento B com carga -2, o elemento C com carga +2 e o elemento D com carga +3. Nós vamos aqui responder. Então, nós vamos indicar a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons, a quantidade de elétrons, o número atômico e o número de massa. Ele diz o seguinte, que A tem 3 nêutrons, tem 4 elétrons e tem 7 como número de massa, né? Vou pegar aqui o piloto azul para a gente responder essa questão. Bem, é o seguinte, se esse elemento é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, né? Então, nós vamos ter o seguinte, 4 prótons. Se ele tem 4 prótons, então o número atômico dele é 4 também, ok? Então, ele é neutro, a quantidade de elétrons e de prótons é a mesma. Bem, continuando o exercício, o B, ele deu 45 nêutrons e 36 elétrons, né? Então, respondendo aí vai ficar o seguinte,
45 e 36. Ora, se a quantidade de elétrons é 36 e ele tem carga menos 2, é porque ele ganhou 2 elétrons para ficar com 36. Então, na realidade, ele tem 34 prótons, né? 34 ganhando 2 fica com 36. Então, o número atômico dele também será 34, porque é a mesma quantidade de prótons. E a massa é a soma de prótons e nêutrons. 5 e 4, 9, 4 e 3, 7. Então, a massa do elemento B será 79. No elemento C, ele diz que tem 81 nêutrons e 56 como número atômico. 81 e 56. E no elemento D, ele tem 31 prótons, ele tem 28 elétrons e a massa igual a 70. Então, vamos lá preencher o restante da tabela. Bom, se o número atômico de C é 56, o número de prótons de C também será 56. Se ele perde 2 elétrons, 56 perdendo 2 fica com 54. A massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, 56 mais 81 é 6 mais 1, 7, 8 mais 5, 13, 137. Bem, no elemento D, ele tem 31 prótons, então o número atômico dele também é 31. Já a quantidade de nêutrons é o seguinte: você vai pegar o valor do número atômico e subtrair, ou o valor da massa e subtrair do número atômico. 70 menos 31 é igual a 39, né? Então, nós vamos ter o preenchimento do quadro dessa forma. Na 7ª questão, ele diz o seguinte: nós vamos ter que montar um esquema. Então, eu vou aqui preparar o quadro para a gente respondê-lo. Bem, a 7ª questão diz o seguinte: considere as seguintes afirmativas sobre 2 elementos químicos genéricos X e Y. X tem número de massa 40, já coloquei aqui no quadro, né? E ele é isóbaro de Y. Então, eles têm a mesma quantidade de massa, né? Y tem número de nêutrons igual a 20. Ele quer que você determine o número atômico do elemento Y, né? E faça a distribuição eletrônica desse elemento Y sendo um cátion bivalente. Então, ele quer que você faça a distribuição desse Y como um cátion bivalente. Bem, pessoal, a gente precisa descobrir o número atômico de Y, né? Então, a primeira informação que ele deu aqui para a gente é que eles são isóbaros. Então, ele tem a mesma massa, né? Então, aqui nós temos a massa igual a 40. Então, para achar o número atômico, eu pego o valor da massa e subtraio da quantidade de nêutrons, que é igual a 20. Então, tá aqui, ó. Ele vai ter 20 prótons e 20 elétrons se ele fosse neutro. Mas ele quer a distribuição eletrônica quando esse elemento ele tem uma carga bivalente positiva, certo? Então, nós vamos distribuir 18 elétrons. Mas como eu expliquei para vocês, primeiro, a gente faz a distribuição do elemento no estado neutro e na camada de valência, no subnível mais externo, a gente retira ou coloca os elétrons. Então, vamos distribuir primeiro os 20. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20 elétrons, né? A nossa camada de valência é a de maior valor. Nós temos a camada 1, 2, 3, então a camada 4 é a de maior valor. Se nós vamos retirar 2 elétrons, então essa camada todinha aqui, ó, vai ser excluída da distribuição eletrônica. Então a distribuição eletrônica ficará apenas até 3p6. Na 8ª questão, pessoal, ele deu uma tabela de íons, né? Ele colocou aí o íon X menos 2. É claro que isso não são símbolos da nossa tabela periódica, né, pessoal? É genericamente falando. E Y com carga mais 3. Então, ânion bivalente, cátion trivalente. Ele disse o seguinte: o subnível mais energético de X é 3p6. Vamos relembrar o que é subnível mais energético.
É o que termina todas as distribuições eletrônicas dos elementos. Então, x menos 2 vai terminar em 3p6 e y mais 3 vai terminar em 2p6. Lembrando, pessoal, que a camada de valência ela foi alterada aqui. Foi colocado 2 elétrons e foi retirado 3 elétrons. Então, na realidade, a distribuição eletrônica não vai terminar nessas aqui. Por quê? Porque nós primeiro fazemos a distribuição do átomo neutro. Depois é que a gente mexe na camada de valência, né? Então, para a gente terminar de resolver essa questão, vamos primeiro distribuir esses 2 elementos. Se termina o primeiro em 3p6, então o x, a distribuição dele fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Então, vamos lá. Qual seria o número atômico dele, ó? Ele teria essa configuração de 10, 18 elétrons, porque ele ganhou 2. Então, ele tem aqui 18 elétrons, ó. Vamos colocar aqui. Ele tem 18 elétrons distribuídos, né? Então, o número atômico, ou seja, o número de prótons, será 16. Por quê? Porque ele teve que ganhar 2 elétrons aqui, ó. Então, terminaria em 3p4. Colocando 2, ficaria 3p6. Então, o número de prótons é 16. Então, o número de elétrons é 18, porque ele ganhou 2, né? Já no segundo aqui, termina em 2p6, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Ele está distribuído aqui 10 elétrons, né? Só que esses 10 elétrons foram distribuídos dessa forma porque esse elemento perdeu 3. Então, na realidade, o número atômico dele é 13, o número de prótons. Aí, perdendo 3, nós ficamos apenas com a distribuição de 10 elétrons, né? Então, quantos elétrons ele vai ter aí? 10 elétrons distribuídos. Ele pergunta qual é o número atômico. É a mesma coisa da quantidade de prótons. 16 e 13, né? E a massa é a soma de prótons e nêutrons, né? 16 mais 16, 32, 13 com 14, 27. Então, está aí o preenchimento da nossa tabelinha da questão 8. Nós agora vamos para a página 96. Vamos resolver os exercícios a partir da questão 11, porque a 9 e a 10 a gente já resolveu nas nossas aulas sobre modelos atômicos, né? Então, a 11ª questão diz o seguinte: sobre as propriedades do íon sulfeto. Como é esse íon sulfeto aqui, pessoal? Ó, é o enxofre. É o enxofre. Ele vai ter número atômico 16, número de massa 32 e a carga menos 2, né? Ele pede o seguinte: coloque VOF e depois marque a sequência de cima para baixo. Ele contém 14 elétrons. Ó, pessoal, vamos prestar atenção aqui. Se ele teria 16 se fosse neutro, ganhou 2, então na realidade ele vai ter 18 elétrons. Então a primeira aí é falsa. A segunda contém 16 nêutrons. Bem, pessoal, vamos lá. Número de nêutrons. 32 menos 16 é igual a 16. Então, a nossa resposta está correta. Verdade. Na terceira, apresenta massa atômica igual a 30? Não, pessoal, está aqui, ó. A massa atômica é igual a 32. Então, é falso. E no quarto item, apresenta o número atômico igual a 18. Está aqui, pessoal, ó, o número atômico dele é igual a 16. Então, é falso também. Então, a alternativa que tem F, V, F, F é a letra A. 12ª questão, né? A 12ª questão diz o seguinte: ele falou: o Brasil ignorou em 2014 o projeto inaugurou, né, o projeto Sirius, um acelerador de partículas que permitirá o desenvolvimento
de pesquisa na área de materiais, física, química e biológica, né? Seu funcionamento se dará pelo fornecimento de energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas, prótons e elétrons. Ele diz o seguinte: na tabela são apresentadas informações das quantidades de umas partículas subatômicas para os íons X-2 e para o íon A+2. Bem, pessoal, o que é que ele diz aí? Ele diz que tem 16 prótons aqui, ó, partículas positivas, os prótons, 16. E negativas tem 18. Então, tem 18 elétrons aqui. Já o elemento A, ele tem Y prótons, né? Ele não disse a quantidade de prótons e ele deu a quantidade de elétrons, que é 18, né? Se você observar, eles são isoeletrônicos. A pergunta da questão é, nessa tabela, o nome do elemento X e o valor de Y são respectivamente. Ora, pessoal, se ele tem 18 elétrons, é porque esse elemento aqui, ele perdeu 2 elétrons. Então, na verdade, a quantidade de prótons do elemento A é 20, né? 20 perdendo 2 fica com 18 elétrons. E aqui, pessoal, o elemento X, ele teria 18 também, porque ganhou 2. Então, na realidade, o número atômico dele é 16. 16 ganhando 2 fica com 18. Se você procurar na tabela periódica, o elemento químico de número 16 é o enxofre. Está aqui respondido na nossa questão anterior. É o enxofre. Então, a nossa alternativa é a que contém enxofre e 20. A alternativa é. Então, nossa resposta está na letra E. Certo? Então, quando ele quer saber o nome de um elemento, você precisa recorrer à tabela periódica. Vamos agora para a 13ª questão. Bem, pessoal, na 13ª ele diz o seguinte: considere 2 elementos químicos cujo átomo fornece íons bivalentes isoeletrônicos, né? Ou seja, os 2 elementos são isoeletrônicos, têm a mesma quantidade de elétrons, e são bivalentes, só que um positivo e um negativo. Pode-se afirmar que os elementos químicos dos átomos X e Y referem-se respectivamente a... Ora, pessoal, então eles precisam ser isoeletrônicos. A nossa resposta aí é a letra E. O cálcio, ele tem número atômico 20, certo? Ó, a 13ª questão. O cálcio, ele tem número atômico 20. Ele diz que é mais 2, né? Pela sequência aí, X. E Y é menos 2. O enxofre, 16 menos 2. Ora, pessoal, 20 perdendo 2 fica com 18 elétrons. 16 ganhando 2 fica com 18 elétrons. Se na questão ele afirma que os 2 são isoeletrônicos, a única alternativa correta aí é a letra E, da 13ª, viu? Letra E. Eles têm a mesma quantidade de elétrons, ganhando 2 e perdendo 2 elétrons. Perdendo e ganhando. Vamos agora para as próximas questões. A nossa 14ª questão diz o seguinte: um determinado átomo X, que tem massa 80, tá aqui, eu já representei, ele é isótopo de Y, tá aqui, ó, isótopo de Y. E ele tem número de nêutrons igual a 40. Y tem em sua estrutura 38 nêutrons, tá aqui, coloquei a quantidade. E é isóbaro de Z, cujo cátion trivalente tem 35 elétrons. Através dessas informações, determine respectivamente o número atômico de X, o número de massa de Y e o número de nêutrons de Z. Então, ele quer o número atômico de X, o número de massa de Y e o número de nêutrons de Z. Nessa ordem aí, certo? Então, vamos lá. Prestando atenção aqui, pessoal, ó. Se eu tenho 80 de massa e número de nêutrons igual a 40, eu tenho como achar o número atômico, que é o número de prótons, né? Então, o número atômico de X será 80 menos 40
o número atômico de X será 40. Então tá aqui, ó. Nós já achamos a primeira informação. Se ele é isótopo de Y, então Y também tem número atômico igual a 40. Então tem como a gente achar o valor da massa de Y. A massa de Y é igual a 40, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons, que é igual a 38. A massa de Y é igual a 78. Tá aqui, ó. Achamos a segunda informação que ele pede na questão. E em relação a Z, ele quer saber a quantidade de nêutrons. Bom, Y é isóbaro de Z. Então aqui nós vamos ter massa igual a 78. Ele não deu o número atômico. Como é que a gente descobre? Se ele tem 35 elétrons e ele é um cátion trivalente, então é porque o número atômico dele, pessoal, é 38. 38 perdendo 3 fica com 35 elétrons. Então o número de nêutrons é justamente a massa menos o número atômico. O número de nêutrons de Z vai ser igual a 40. Então nossa sequência aí é 40, 78 e 40, né? Letra E. Letra E, viu? Vamos agora para a 15ª questão. O cálcio é o elemento da rigidez e da construção. É o cátion dos ossos do nosso esqueleto, das conchas de moluscos, do concreto, da argamassa e da pedra calcária nas nossas construções. Sabendo que o átomo de cálcio tem número atômico 20 e número de massa 40, é correto afirmar que o cátion Ca+2 tem. Bom, então para resolver aqui a 15ª questão, nós vamos colocar aqui como é a representação do cálcio, né? 20, número atômico, e 40, ele quer saber em relação ao seu cátion bivalente, né? Vamos lá, vamos tirar todos os dados que a gente pode oferecer aqui na questão. Ele tem quantos prótons? 20, né? Que é o número atômico. Quantos elétrons? Ele tem 20, perdendo 2, 18. Quantos nêutrons? 40 menos 20 é 20. Nós temos a massa 40 e temos o número atômico igual a 20. Então, respondendo a nossa questão aqui, ele tem 18 prótons? Não, tem 20. Ele tem 18 nêutrons? Também não, tem 20. Ele tem 20 elétrons? Não, ele perdeu 2, então só tem 18. A configuração eletrônica dele é igual ao do íon potássio com carga mais 1. Ora, se a gente fizer aqui a distribuição do potássio, pessoal, ele tem carga mais 1 e o número atômico dele aí é 19. Então, nós vamos distribuir 18 elétrons, né? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Teria 19, né? 10, 18 com 19. A camada de valência some porque ele perde um elétron, então ele vai ter distribuído aqui 18 elétrons. Ora, se ele tem 18 elétrons distribuídos, então ele vai ter a mesma configuração do cálcio. Então a nossa resposta correta aí é a letra D. Eles são isoeletrônicos, né? E a nossa última questão aí, que é a de número 9, diz o seguinte: o chumbo é um metal pesado que pode contaminar o ar, o solo, os rios e os alimentos. A absorção de quantidades pequenas de chumbo por longos períodos pode levar a uma toxicidade crônica que se manifesta de várias formas, especialmente afetando o sistema nervoso, sendo as crianças as principais vítimas. Sabendo que o número atômico do chumbo é 82 e que o íon plumoso tem carga mais 2, possui elétrons mais energéticos no subnível. Bem, pessoal, então nós vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do chumbo. O chumbo, ele tem carga bivalente, positiva, e ele tem número atômico 82. Vamos fazer a distribuição, né? Vamos lá. 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, aí subimos novamente o diagrama, né? 4f14, 5d10, 6p6. Vamos olhar quantos elétrons já tem aqui distribuídos. Ó, 10, 20, 30, 38, 48, com 2, 50, 56, com 14, 70, com 10, 80. Então, aqui nós vamos ter apenas 82 elétrons distribuídos. Mas observe que ele quer a distribuição do íon e ele perde 2 elétrons. Qual é a nossa camada de valência? Camada 1, camada 2, 3, camada 4, camada 5 e camada 6. Então, nossa camada de valência é 6s2, 6p6. Nós sempre mexemos colocando ou retirando elétrons no subnível mais externo, que é aquele último que preenche a camada de valência. Então, é o 6p2. Então, essa camada aqui, ou esse subnível 6p2, ele vai sumir da distribuição. Então, o mais energético vai ser o 5d10. A letra é a letra D de dado. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução das nossas questões. Distribuição eletrônica requer treinamento, então vocês peguem outras questões na internet, usem a tabela periódica, peguem os números atômicos dos elementos, façam as distribuições para exercitar. E aí você não precisa nem aprender como é que se faz o diagrama de Linus-Pauling, você já vai aprender a distribuição direta, ok? Então, um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.